Tudo bem com você? Como que você está? Hoje nós vamos falar da manifestação dos seus objetivos hoje através desse vídeo. E como Jesus manifestava milagres e como você pode aplicar isso hoje. Como ter a frequência divina de Jesus e manifestar tudo em sua vida. Como ter a fé de Jesus e manifestar o impossível, o segredo que quase ninguém usa. Como ter essa frequência divina de Jesus e manifestar na sua vida, é isso que você quer? E como ter a fé de Jesus e manifestar o impossível, é isso que nós vamos ver aqui hoje. E se isso já lhe interessa, já deixa o seu like. Com o seu like, o YouTube entende que esse vídeo é importante e mostra para mais pessoas que estão precisando ver e ouvir esse conteúdo. E se você for novo ou nova por aqui, já faça a sua inscrição. Qual desses 5 princípios você mais precisa desenvolver hoje? Fé, gratidão, identidade, coragem ou confiança em Deus? Escreva nos comentários. Eu escolho crer. Como Jesus manifestava milagres e como você pode aplicar isso hoje? Hoje vou falar como manifestar igual Jesus. E se você não tiver a vida transformada depois desse vídeo, pode vir aqui me questionar. O mundo espiritual é mais natural do que este mundo que você está vendo agora. Porque quando você entende isso, perceberá que milagres naturais acontecem o tempo todo. E como manifestar com a fé ensinada por Jesus, o segredo que muitos ignoram. E se eu te dissesse que muitas pessoas passam a vida inteira pedindo mudanças, mas nunca aprendem a usar um dos maiores ensinamentos deixados por Jesus? A ciência já explica isso. De repente, você estava num lugar, você saiu do zero e conseguiu construir uma vida rápida, com muitos milagres, coisas extraordinárias acontecendo que não tem explicação nenhuma, senão a mão do próprio Deus, senão o próprio Deus te ajudando. E quem falou mais da fé na história, senão Jesus Cristo? Quem usou mais a fé do que Jesus Cristo? Através de muitos milagres. Inclusive, depois que ele curava, ele dizia: a tua fé te curou. Inclusive, ele falava que se você tiver fé, você consegue mover um monte e jogá-lo ao mar. Hoje vamos conversar sobre fé, identidade, gratidão e transformação. Antes de continuar, quero deixar algo muito claro. Este vídeo não é sobre fórmulas mágicas, não é sobre promessas instantâneas, é sobre princípios que podem transformar a forma como você enxerga a sua vida, seus desafios e suas possibilidades. A fé não importa se você é bom ou ruim, é igual à gravidade. São as leis do universo. Se você se jogar de um prédio de 30 andares, sendo bom, sendo cristão ou sendo mal, você vai morrer do mesmo jeito. Por quê? Porque a lei da gravidade, assim como a lei da atração ou a fé, Jesus falou muito da fé, porque qualquer um pode usar a fé, por isso que a lei da atração funciona. A lei da atração não quer saber se você é bom samaritano. Se crerdes, tudo é possível que crê. Onde está esse versículo? Marcos capítulo 9, versículo 2. Então tudo aquilo que você acredita, manifesta na sua mente. Está na Bíblia. As pessoas dão muitos nomes ao mesmo conceito. A ciência faz isso com a fé também. A psicologia chama isso de crença central. A neurociência chama de predição. A medicina de expectativa terapêutica ou placebo. A física quântica chama de estado de colapso, ou seja, todas as ciências que você conhece hoje, inclusive até a filosofia, que chama de comprometimento existencial. Todas as ciências que você conhece hoje dão um nome diferente para a fé. E o que mais Jesus falava era sobre fé. Por isso que este vídeo fala como manifestar igual Jesus. O que Jesus fazia, falava antes de um milagre. O que você pode aprender com o maior manifestador da história. Como ter mais fé. Muitas pessoas acreditam que a chamada lei da atração é algo completamente separado da fé. Outras acreditam que os dois assuntos não podem sequer andar juntos. Mas será que já paramos para analisar o que realmente significa atrair algo para a nossa vida? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você alimenta sua mente, é aquele conceito semelhante
atrai semelhante. Se você alimentar a sua mente de porcaria, de gente escassas, pessoa o tempo todo reclamando, enchendo sua cabeça de lixo, isso que vai manifestar na sua vida. Mas, se você alimentar a tua mente onde começa tudo, se você alimentar a tua cabeça, a palavra de Deus, que é o poder em vida, naturalmente você se torna uma pessoa diferente. A Bíblia fala para buscar primeiro o reino de Deus. Quando fala do reino de Deus, da glória de Deus, você já começa a ter uma visão diferente. Pensa comigo, o que é impossível para Deus? Quando você começa a ver mais sobre o reino de Deus, buscar o reino de Deus, entender mais sedento pelo reino de Deus, no sentido de querer entender, de querer buscar. Quando você faz isso, você está começando a mudar a programação da tua mente. Por quê? Porque de repente não é o humano que está vendo. Você começa a ver coisas de acordo com a visão de Deus. Você começa a ver as coisas são possíveis. O ponto principal da psicologia é que todos nós precisamos ter uma crença central, uma fé em alguma coisa para dar uma base para a nossa identidade. Será que estamos falando de conceitos totalmente diferentes ou apenas linguagens diferentes para explicar alguns princípios semelhantes? Hoje vamos analisar isso com calma, com a luz dos ensinamentos de Jesus. O que Jesus ensinava sobre fé? Ao longo dos evangelhos, Jesus repetiu inúmeras vezes a importância da fé. Quando realizava milagres, frequentemente dizia: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Se tiverdes fé, nada vos será impossível. Jesus não estava ensinando apenas uma crença intelectual. Ele falava de uma convicção profunda, uma certeza interior. Uma convicção tão grande que era capaz de transformar comportamentos, decisões, até a maneira de enfrentar as dificuldades. A fé não era um simples pensamento positivo, era um estado de consciência, uma forma de viver. Uma das crenças centrais que dá mais base à minha identidade é que tudo é possível. Mas eu só tenho essa crença central possível porque para o meu Deus, para o Deus que eu busco, tudo é possível. Porque eu já vi, eu já presenciei muitos milagres, já presenciei muitas curas. Eu estar com uma enfermidade, eu oro e a enfermidade sumir. São situações extraordinárias. Eu ver dinheiro aparecer de um lugar que não tinha de como sair daquele lugar. Eu ver situações, conexões. É muito louco. Quando você vive na fé, constantemente você está ligado ao reino de Deus sobrenatural. A tua vida se torna sobrenatural. Você começa a ser sobrenatural. Naturalmente, se você começar a buscar o reino de Deus, você terá a visão de Deus sobre o problema. O que é o teu problema para Deus? Nada. E quando você muda a tua visão de problema, de vez você olhar de baixo para cima, você vê de cima para baixo e naturalmente aumenta a tua fé. Este problema é fichinha, vou chamar isso de problema. O que é impossível? Você já percebeu que a grande parte das suas limitações não é a limitação em si, mas sim o que você pensa sobre essa limitação ou sobre a sua capacidade. Normalmente, quase sempre é uma identidade que você sustenta. E qual é a sua identidade? Você sabe qual é a sua identidade? Responde aqui abaixo, porque é a sua identidade que é a sua realidade. Existem várias identidades. Todos nós temos uma identidade que sustenta uma realidade. Por isso que eu falo, você não atrai o que você quer, e sim o que você é. Quem você é? Qual é a sua identidade? Qual é a identidade que você sustenta? Quando você começa a analisar as coisas sobre o ponto de vista diferente, é natural que a tua vida vai mudar. É natural o problema que parecia grande do ponto de vista de um gigante, ele não é nada, ainda mais do ponto de vista de Deus. Imagina ter o ponto de vista de Deus. Você já imaginou? Comente aí. É isso que vai acontecer quando você buscar primeiro o reino, buscar primeiro o sobrenatural, buscar primeiro as coisas que Deus pode fazer na tua vida. Porque não existe pessoas que existem pior situação. Você pode estar na sarjeta, no fundo do poço, não existe situação impossível que Deus não possa transformar. Independente do problema, o seu problema tem solução. Você pode ter acesso a todas as coisas. Jesus falou, eu vim para que tenham vida e tenham em
abundância. E se você está vivendo em escassez hoje, será que você realmente está vivendo de acordo com o propósito de Deus? Lei da atração é fé. Por que muitas pessoas não conseguem manter a fé? Porque alimentam diariamente medo, escassez, a dúvida. Pensa por um instante, o que você escuta todos os dias? Reclamações? Notícias negativas? Pessoas dizendo que não vai dar certo? Quando a mente é alimentada constantemente por medo, ela começa a enxergar limitações em todos os lugares. Por outro lado, quando você alimenta sua fé com princípios elevados de esperança, oração, conhecimento, sua visão começa a mudar. Dica para manifestar igual a Jesus. Tem uma situação, um momento em que Jesus foi multiplicar os pães e os peixes. Jesus levantou o pão e o peixe, ele agradeceu, deu atenção. O que ele fez? Ele pegou o pão, os peixes, 3 peixes, ele agradeceu. Ele agradeceu a Deus. Agradeça pelo que ainda não tem. Diferente da ordem das coisas, a gente agradece depois que recebe. Só que não. Deus ensina a agradecer antes de ter, antes das coisas acontecerem, antes do seu milagre chegar. Quando você agradece, você mostra o maior sinal de fé. O maior sinal de fé está na gratidão. Tem pessoas que aprenderam a ter o padrão mental de um mendigo. A pessoa fica pedindo. Agora imagina um mendigo saber que ele é um herdeiro de Deus, é dono de todas as coisas, que ele não precisa mendigar. Só agradecer. Obrigado, Deus, por isso. Mesmo que ainda não tenha. Obrigado por este carro. Obrigado pelo meu relacionamento. Obrigado pelo meu apartamento. Obrigado por eu ter uma renda mensal de 14 mil reais por mês. A minha graça já basta. Vamos repetir. Obrigado pelo meu apartamento. Obrigado por ter uma renda mensal de 14 mil reais por mês. A minha graça te basta. Para nós existe o presente, o passado e o futuro. Para Deus tudo é a mesma coisa. Tudo aquilo que você quer muito em algumas dessas coisas, dessas etapas, você já tem lá no futuro. Basta só atrair agora para o seu presente. Então comece a agradecer como se você já tivesse no presente. Quando você agradece, quando isso já estivesse no presente, você vira um imã de realizações. Quando você quer muito alguma coisa, é porque no seu futuro já está realizado. Só precisa trazer para você. Quando você agradece, você liga o seu eu do futuro com o seu eu do presente. Quando você agradece, você entra numa frequência de pessoa que já vive na abundância. Você já vive tudo aquilo que você quer para a tua vida. Se alinha com a frequência dela, se alinha com o estado mental dela. Está na Bíblia. Apocalipse capítulo 6, versículo 2. E saiu vitorioso para vencer. Então, torne-se antes de receber. Você tem que ser vitorioso antes de ser vitorioso. Tudo que falo na internet está na Bíblia. Já saiu com a vitória para depois vencer. Você não vai ver para crer. Você vai crer para ter. Você precisa se tornar aquilo que você quer ser. Se você quer ter vitória, você já precisa agir como vitorioso. Tudo é sobre a identidade que você sustenta. Você tem primeiro que mudar a tua identidade antes de atrair a vida que você quer. O segredo de tudo é mudar a sua identidade. Quer mudar de vida? Mude primeiro a identidade. Você precisa se tornar a identidade que você quer ser. Existem várias identidades que paralisam sua vida. A sua identidade é o que vai sustentar a tua prosperidade, vai sustentar os teus relacionamentos, vai sustentar todas as áreas pequenas da tua vida e grandes também. Se tem um problema na tua vida, em qualquer uma dessas áreas, na financeira, relacionamento, saiba que a raiz é sempre a identidade que está sustentando aquilo. É a identidade do mendigo, é a identidade do sobrevivente, é a identidade do controlador, é a identidade do impostor. Qual a identidade que você tem hoje? Comente abaixo. Se você mudar a sua identidade, você muda a tua vida. Se você tem identidade sólida, você sabe quem você é. É impossível você ter vergonha, é impossível você ficar com medo. Se você tem medo ou vergonha, isso é um dos maiores indícios que você está vivendo uma identidade fragmentada. Você não sabe quem verdadeiramente você é. Por isso que Jesus
Jesus foi tentado pela identidade. O diabo falou assim: se tu és, lembra no deserto, faça aquilo, se faz isso. É como Jesus estava com a identidade bem consolidada, ele sempre andava com a imunidade de Deus. Independente da missão que você tem aqui, você é amado por Deus. Você vai ser abençoado porque você é filho amado. Se você é amado por Deus, nada te segura. Tem muita coisa ainda para falar. E se você quiser a parte 2, escreva aqui nos comentários, deixe o seu like e se inscreva no meu canal, @Vitória Imediata, com mais de 900 vídeos gratuitos para sua transformação. Aí eu vou entender que esse vídeo está legal e vou fazer a segunda parte, porque tem muita coisa, não dá tudo num vídeo só. E para finalizar tem um versículo que comprova, Marcos capítulo 5. Não temas, creia somente. E se você tem muito medo, você tem uma identidade, isso é o maior repelidor de milagres da sua vida, porque o medo repele a fé, o medo cancela a fé. Quando você tem medo de algo, imagina a realidade negativa como possível, você está repelindo a fé. A Bíblia ensina, a fé vem pelo ouvir, ou seja, aquilo que você permite entrar em sua mente influencia diretamente sua capacidade de acreditar. Buscar primeiro o reino de Deus. Jesus ensinou, buscar primeiro o reino de Deus e tudo lhe será dado. Está tudo na Bíblia. Mas o que isso significa na prática? Significa desenvolver uma visão mais elevada da vida. Significa parar de olhar para os problemas apenas do ponto de vista humano. Quando alguém acredita que está sozinho, qualquer dificuldade parece gigantesca. Quando você entende que Deus está presente, a perspectiva muda completamente. O problema pode continuar existindo, mas você não vê mais da mesma maneira. E quando a perspectiva muda, as decisões mudam. Quando as decisões mudam, os resultados começam a mudar também. E a importância da gratidão. Existe um detalhe impressionante em diversos momentos da vida de Jesus. Antes de alguns milagres acontecerem, ele agradecia. Quer alguma coisa? Agradeça antes de ter. Observe a multiplicação dos pães e peixes. Antes da abundância aparecer, veio a gratidão. Isso nos ensina algo muito profundo. A maioria das pessoas espera receber para agradecer, mas Jesus demonstrava gratidão antes. A gratidão é uma das maiores demonstrações da confiança em Deus. Ela comunica, eu ainda não estou vendo, mas acredito. Eu ainda não recebi, mas confio. Eu ainda não alcancei, mas continuo caminhando. Este estado interior gera paz, esperança e perseverança. O poder da identidade. Agora chegamos a um dos pontos mais importantes desse vídeo, a identidade. Muitas pessoas tentam mudar a vida sem mudar a forma como se enxergam. Mas a Bíblia mostra repetidamente que Deus transformava pessoas, começando pela identidade. Gideão se via como alguém fraco, mas o anjo o chamou de guerreiro valente. Gideão era um homem franzino, fraco, mas o anjo já tinha visto ele derrubar milhões de pessoas por fogo, já tinha visto o futuro dele. E Jesus procura os fracos para mostrar a vitória de Deus. Pedro ainda não era o líder que se tornaria. Mesmo assim, Jesus já enxergava quem ele poderia ser. Lembra ele na prisão, preso lá, e ele junto com os leões, e ele cantando, já profetizando vitória. O que aconteceu? De repente houve-se um estrondo e tudo se abriu, que ele poderia sair da prisão, ele continuou ali. Até o carcereiro quis se matar e Pedro falou, não faça isso. E aí depois o carcereiro virou até discípulo deles. Isso nos ensina algo poderoso. Você cresce na direção da identidade que é aceita para si mesmo. Se todos os dias você repete, eu não
consigo, eu não sou capaz, nada dá certo para mim. Sua mente começa a agir de acordo com essas crenças, e é isso que vai acontecer na sua vida. Você não vai conseguir, você não vai ser capaz e nada vai dar certo para você. Mas quando você fortalece uma identidade alinhada com os princípios de Deus, seus comportamentos começam a mudar, e quando seus comportamentos mudam, sua realidade pode mudar também. O medo é um dos maiores obstáculos. Em Marcos encontramos uma frase marcante: não temas, creia somente. O medo tem capacidade de paralisar. Ele faz a pessoa desistir antes mesmo de tentar. Faz imaginar derrotas antes mesmo das batalhas acontecerem. A fé olha para as possibilidades. O medo olha para os obstáculos. Isso não significa ignorar a realidade. Significa escolher qual voz terá mais influência dentro de você. Unidade com Deus. Talvez uma das maiores fontes de força seja compreender algo simples: você é amado por Deus. Quando uma pessoa entende isso profundamente, ela deixa de viver tentando provar seu valor para todos. Ela passa a agir com mais confiança, com mais coragem, mais propósito, não porque se considera perfeita, mas porque sabe que não está sozinha. Se você deseja manifestar uma vida melhor, comece pelos princípios ensinados por Jesus. Fortaleça sua fé, alimente sua mente com aquilo que te edifica. Pratique a gratidão. Transforme a sua identidade. Não permita que o medo dirija as suas decisões. E, acima de tudo, aproxime-se de Deus diariamente. A verdadeira transformação começa dentro de você antes de aparecer ao seu redor. E se essa mensagem falou ao seu coração, deixe o seu comentário contando qual desses princípios você mais precisa desenvolver nesse momento. Inscreva-se no canal. Você vai perder esse canal com mais de 900 vídeos gratuitos para a sua transformação. Anota aí, @Vitória Imediata. Deixa o seu like. É através do seu like que o YouTube entende que esse conteúdo é importante e ele ajuda mais pessoas. E aí, com o seu like, você está ajudando as pessoas. Isso volta para você. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa renovar a sua fé através do seu comentário, que eu te conheço e posso lhe ajudar acertadamente. E se você quiser uma parte 2, aprofundando os ensinamentos de Jesus sobre manifestação, identidade, prosperidade, propósito e milagres, escreva nos comentários. Eu escolho crer. Nos vemos no próximo vídeo. Que bom que você veio, estava esperando por você. Olá pessoal, bem-vindos de volta. Deixe seu like, comente aqui embaixo e inscreva-se no canal para mais conteúdos. Felice com as oportunidades certas que eu trago para você. Vai um cafezinho? Ah, que delícia! Vamos aproveitar essa chance. Fui contratada seguindo os passos do e-book O Caminho da Contratação em 30 dias. Fui contratada com os passos deste e-book Vitória Imediata, O Caminho da Contratação em 30 dias. Está escrito Vitória Imediata, O Caminho da Contratação em 30 dias. Assista com atenção, permita-se absorver e no final, me conte nos comentários qual insight mais tocou você. Já se inscreveu? Deixou seu like? Comente agora e compartilhe. Hoje participei da dinâmica de grupo da psicóloga Olga Regina. Ela resolveu em 2 horas 14 anos de terapia. Gratidão, psicóloga Olga Regina. Psicóloga Olga Regina, pessoa fantástica que ajuda você de verdade com o site olgareginaguedesmarques.com.br. Pronto, querida. Perfeito. Até o próximo vídeo. Canal @Vitória Imediata. Canal Vitória Imediata, mais de 800 vídeos gratuitos para sua transformação. Aproveite! Descubra a fórmula mágica para pagar suas contas em dia. Com este método, você vai transformar suas finanças. Clique agora e comece! Olá, queridos. Tudo bem? Quero agradecer por estar assistindo este conteúdo. Meus vídeos, faço com amor para ajudar sempre a sua trajetória para o sucesso.
Só estou passando rapidinho para lembrar de curtir agora este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos vídeos transformadores que disponibilizo gratuitamente para você, com grandes sacadas, ser aprovado, como montar um currículo, aprovação em uma entrevista, renda extra, o que o seu corpo diz no contato com o outro, o que a sua letra revela e se você gostar do vídeo, vale compartilhar também, ok? Agora dê o play e aproveite o conteúdo transformador. Olá queridos! Tudo bem? Quero agradecer por estar assistindo este conteúdo. Meus vídeos, faço com amor para ajudar sempre a sua trajetória para o sucesso. Só estou passando rapidinho para lembrar de curtir agora este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos vídeos transformadores que disponibilizo gratuitamente para você, com grandes sacadas, ser aprovado, como montar um currículo, aprovação em uma entrevista, renda extra, o que o seu corpo diz no contato com o outro, o que a sua letra revela e se você gostar do vídeo, vale compartilhar também, ok? Agora dê o play e aproveite o conteúdo transformador.